Nós estamos ao vivo aqui no Facebook, olha só, nós estamos ao vivo hoje com mais uma live compartilhada. Quero desejar uma boa noite a todos vocês, uma terça-feira mais que abençoada. Eu sou a Anete Comitri, a repórter do Povo Guarulhense, ao vivo, são 9 horas e 12 minutos, e hoje a gente vai conversar com as pessoas de peso, forte, desmedida, que enfrenta tudo e todos para se tornar aquilo que eles gostariam de se tornar. Nós vamos falar sobre fisiculturismo. Eu quero saber tudo a respeito, se é esporte, se não é, como é que é feito, preparação, alimentação. Será que todas as idades conseguem praticar esse tipo de modalidade? Esporte, o que será, né? Eu também não sei e hoje eu vou aprender. Mas desde já eu convido a todos vocês a compartilhar essa live, porque hoje a gente vai falar de saúde, né? Porque tudo aquilo que envolve esporte envolve saúde e também qualidade de vida. E eu vejo que tanto esse esporte, que é o fisiculturismo, tanto para mulher quanto para homem, eu vejo que as mulheres também estão aderindo, né? Juju Salimene, algumas artistas também estão ficando um pouco mais fortes. Eu quero saber esse negócio de músculo. Arnold Schwarzenegger, que envelheceu, né? A gente vê que ele murchou. Será que murcha os músculos? Será que você perde massa muscular se você parar de treinar? Bom, tudo isso e muito mais a gente vai ficar sabendo com o nosso convidado. Vai, eu vou chamar de Zé. Eu estava aqui offline com a Cristiane antes de entrar online, ele falou, eu ouvi vocês falando de mim. É para falar Zé Albuquerque, mas não é para falar José. É isso, Zé Albuquerque. Boa noite. Isso, boa noite. Obrigado, Tanete. Quero agradecer primeiramente a Deus, você, uma vez, a Cris aí, que está sempre dando uma força aí à nossa área, né, Cris? É uma aluna nossa aí dedicada, né? Verdade, professora também. Ó, estou feliz com você, viu, Cris? Está se dedicando aí aos treinamentos, às dietas, então, ó, está fazendo jus aí a nossa profissão acima de tudo e ao bem-estar dela, Net. É isso aí, vai ser uma rasgação. Vai ser uma rasgação de seda agora do Albuquerque com a Cristiane Lene Fiorino. Ela que é professora de educação física também. Nesse meio termo está eu aqui, sedentária, que não dança, que não corre, que não anda, que não faz nada. Eu deveria de estar no meio dessa dupla aqui, porque, olha, a gente vai falar de saúde, de esporte, a gente vai falar aí de exercícios e fisiculturismo, né, Cris? Como que você conseguiu essa pauta aí, hein, Cris? Fala um pouquinho. Então, porque é aquela parte que eu falo para você, né? O Zezinho aqui é um amigo meu de muitos anos, né? Praticamente somos gêmeos, fazemos aniversário no mesmo dia, né? E o Zé eu não cheguei a comentar isso com ele, mas eu vou falar aqui ao vivo. Ele é uma inspiração para mim. Quando eu conheci o Zezinho, a gente era do primário, sabe? Hoje é ensino fundamental, né? Mas é um cara que sempre me inspirou. A primeira academia que eu fui dar aula foi ele que me deu essa oportunidade. Nunca vou esquecer, fui dar aula de step lá. Então, é um homem que tem um coração muito grande. Que ele puder ajudar os profissionais, ele está sempre ajudando, né? E a gente vai falar também sobre a musculação, sobre dentro da academia, sobre musculação, qual os benefícios da musculação, que é importante também, né? E a outra pauta, a gente vai deixar para o final, que é o nosso querido que vai deslanchar essa parte aí, ele que vai falar sobre isso. Oi, olha, você viu que ela já te jogou um pepino, hein, Zé? Eita, não, a gente está preparado aí, Cris. Perfeito, ótimo. A gente adora falar sobre esse assunto. Afinal de contas, a gente domina, né, com esse assunto, né, Nete? Isso aí. E sabe o que é legal? Porque muitas pessoas não sabem, né? Se é esporte, ou se é uma modalidade, se é uma qualidade de vida. O que é o fisiculturismo, hein, Albuquerque? Explica pra gente um pouquinho. Tá, perfeito. Bom, pelo que eu vi aí, mudou um pouco a pauta, né? A gente ia falar sobre atividade física, né? A musculação dentro das academias, mas vamos aproveitar, deixa que você fez a pergunta primeiro, né?
já vamos entrar nesse assunto, é um assunto, assim, como é que eu posso dizer para você, com muito extenso. Se a gente for falar, eu vou falar um mês aqui sobre essa coisa voltada à competição, sobre o fisiculturismo em si, né? Então, é assim, a prioridade nossa hoje é, como eu comentei com a Cris, é falar sobre a musculação, porque se não falar sobre a musculação, não vão entender sobre o fisiculturismo, que seria o bodybuilding hoje. Então vamos para o começo. Vamos para o começo, então. Vamos falar, vamos do início e depois, no final, você termina falando a respeito do fisiculturismo, né? Então vamos falar, então, a respeito da musculação. Exatamente, porque o que vai acabar acontecendo? Vamos deixar a cereja do bolo para o final, né? Isso aí, vamos lá. Muito curiosos estão essa noite aí, querendo saber a respeito, voltado aí, o que a gente tem a dizer sobre o bodybuilding, né? A gente tem propriedade para falar sobre esse assunto pela experiência e os estudos que a gente tem. Então a gente vai deixar a melhor pauta para o final. Porém, vamos ao que interessa, falar sobre qualidade de vida dentro das academias, sobre o treinamento de pesos, né, com as pessoas desde os seus 13 anos até os seus 80 anos. Né? Então, isso aí é um assunto muito interessante para a gente falar, né? Não tirando aqui a modalidade de esporte voltada ao bodybuilding como segundo plano, mas uma coisa vai acarretar a outra. Certo, tá? Vamos lá. Pode perguntar aí, vocês têm algumas perguntas aí para fazer para a gente? Eu tenho muitas também, perguntas. Né, professora? Eu tenho muitas perguntas, uma coisa que você falou a respeito das idades, que é muito importante, né? A gente sabe que os jovens hoje em dia, eles veem muitos artistas, muitos atletas, pessoas aí no Instagram também, gente bombada, gente forte, que fez musculação, e a molecada hoje em dia também quer ter um corpo definido, mas já começa muito cedo, né, Albuquerque? Aí tem as crianças de 10, 11, que começam a entrar na puberdade, já querem começar a atividade física nas academias. Isso é muito preocupante, não é? Porque eu creio que entre 12 e 11 anos ainda não tem a estrutura óssea formada. Como é que funciona? Realmente pode ser prejudicial começar muito cedo? Nete, excelente pergunta, viu? Ó, me surpreendeu aí. Boa colocação. Perfeito. Ó, é assim. Hoje os estudos indicam que a partir dos 13 anos de idade, tanto a menina como o menino, né, ele já pode estar frequentando uma academia para atividade de prática com pesos, que seria a musculação, tá ok? Houve alguns debates aí, alguns anos atrás, a respeito de crianças, né, de 8, 7, 8 anos de idade, até 10 anos de idade, na pré-adolescência, em estar fazendo esse tipo de atividade voltada a pesos, tá? É bom deixar bem claro, porque o que ocorre aí? Existe uma coisa chamada tempo, tá? E esse tempo aí, né, é onde existe o crescimento da criança em si. Então, tanto o adolescente, como a menina e o menino, ele tem uma fase ali do esticão, né, que a gente chama a fase do esporão, né? E, queira ou não queira, como eu havia falado para você, né, existem os trabalhos específicos voltados para esse tipo de coisa. Então, existe essa fase do esporão. Se, por um acaso, ultrapassar essa fase do esporão, voltada ao crescimento dele, à prática de atividade voltada à musculação, vai atrapalhar no seu crescimento. Porém, é assim, há várias modalidades esportivas hoje, dentro de muitos esportes, por um acaso. O futebol, o handebol, que existem os adolescentes treinando, né, ou até crianças. E alguns treinadores passam alguns trabalhos voltados à base, né, eu já tive o prazer, né, de fazer trabalhos voltados à área de futebol, acompanhando adolescentes, que envolviam né, a prática de musculação, mas é uma coisa bem específica em si. Porém, dentro das academias hoje, não existe uma lei, presta bem atenção, né, não existe uma lei hoje que o proprietário ou um clube vai estipular para uma criança, um adolescente, um pré-adolescente hoje, fazer atividade voltada a peso. Isso não existe, tá? Cabe ao pai e à mãe saber esse tempo, né? Porque se ele tem um acompanhamento de um profissional de educação física, eu creio que ele pode ter um acompanhamento de um ortopedista. E o ortopedista, ele vai ser contra a esse tipo de atividade, né? Porque vai atrapalhar no crescimento dele, né? Aqui nas crianças, eu vou ser assim, eu não sou ortopedista, né?
Mas a gente acompanha aí muitos adolescentes, né? E eu tenho amigos médicos aí na área da ortopedia. Existe aqui na nossa mão, aqui, né? No nosso punho, né? A gente vê a epífise. O médico, no ortopedista, ele consegue calcular ali o tamanho que a criança vai ter, né? Com seus 9, 10 anos, por essa epífise aí. E é calculado ali no seu pé, no seu calcanhar e no seu punho. E se houver alguma coisa voltada à prática de exercícios assim, que sejam com alta intensidade ou prática de exercícios com pesos, vai atrapalhar no crescimento da criança. Então, é importante nós, professores de educação física, tá? Educadores, hoje, principalmente os profissionais que trabalham dentro de academia, reavaliar essa criança, esse adolescente, esse pré-adolescente que vai entrar, mesmo ele tendo um estirão alto, ele tem um acompanhamento de um ortopedista também, tá? Porque pode atrapalhar nessa fase do crescimento dele. Assim, entrou na adolescência, vai vir a fase da puberdade, lógico, né? Com 13 anos, um menino de 13 anos, hoje ele já está na puberdade, ele já está na adolescência. Tem muitas meninas hoje de 11, 12 anos que elas já menstruam. Então, a gente pode dizer que as meninas hoje, a partir do momento que ela menstruar, né, 11, 12 anos de idade, aí 13 anos ou mais tardar, ela pode fazer uma prática de exercício com peso, ou uma ginástica acompanhada, ou um trabalho voltado à musculação de 2 a 3 vezes por semana, com a orientação de um profissional, tá? Porque ela já passou aquela fase dela ali, saindo de menina, né? Estou falando das meninas, né? Das garotas, né? Saindo de uma menina para ir para uma mocinha. E o rapaz, com 12, 13 anos de idade, ele já entra nessa fase da puberdade, onde já começa a fabricação natural de testosterona no seu organismo, já começa a crescer pelos, a voz engrossar. Então, já tem uma certa, como é que eu posso dizer para você? Uma certa ele já se desenvolveu um pouco para isso, seu organismo, seu sistema, enfim, os seus ossos, mas também, Albuquerque, a Cris, eu também quero saber um pouco mais dela também, é muito complicado. Agora eu fiquei em dúvida, né, porque você falou que é perigoso, precisa ter um acompanhamento. Se a criança já for atleta, que no caso um jogador de futebol que começa cedo nessas escolinhas, então precisa mesmo, até mesmo para a defesa do joelho, enfim, fazer um certo treinamento para ser uma coisa que vai agregar já no esporte, né? Nesse caso, você é a favor que seja feito, mas que seja também com um ortopedista, com indicação e com muito cuidado e com protocolo só para essa criança. Mas também o que a gente vê, além da gente ver os pais com essa sede de ter um corpo perfeito, e isso acaba moldando a criança, porque a criança também, desde cedo, ela já quer ter aquele corpo definido, porque quer mostrar para o coleguinha e tudo mais, e os pais acabam concedendo essa abertura para começar a fazer a musculação e entrar no esporte do pai e da mãe. Nesse caso, é complicado, e assim, na verdade, eu acho que até deveria de ter uma lei, porque eu falo o que eu acho, né? Mesmo porque a criança, do jeito que você falou, ela está se desenvolvendo. Tudo bem que as crianças, elas estão num patamar um pouco mais elevado, já nascem quase falando, né? As crianças, elas se desenvolvem muito rápido, mas mesmo assim, elas não deixam de ser criança. Então, tem que tomar muito cuidado com o profissional de educação física, nas academias, ditas academias, e que não são, que a gente sabe que também tem muitos profissionais lixo aí, que pegam qualquer coisa por conta de dinheiro e menos saúde, né? Menos qualidade de vida e mais quantidade, né, de cifras entrando. Como que você vê isso? Você, como profissional de academia, você é o professor, como que você encara tudo isso? Você fala não para a mãe e para o pai que chega lá? Qual que é a sua postura diante disso? Cris, você quer falar, Cris? Eu posso falar. Você falou bastante coisa interessante, Nete, né? Porque, assim, eu vou falar assim em relação à minha vivência, né?
com os meus alunos, né? Eu tenho alunos de natação e eu fiz, assim, tipo uma parceria com o pessoal do futebol, né? O que acontece? A natação, você sabe que tem vários tipos de benefício, ela ajuda a melhorar a parte cardiorrespiratória, pulmonar, Sim. ela desenvolve bastante, principalmente essa parte de estirão, né? Então, o que acontece? Então, um ajuda o outro. Então, ali, a natação, então, junto com a parte do futebol, está um alinhado com o outro. O que acontece? O pediatra, ele passa passa as instruções para chegar a fazer uma atividade física. Chegou na gente, o que a gente tem que fazer? Tem a avaliação física. Então, a gente tem que seguir de acordo com o protocolo que passaram para a gente, porque o profissional da educação física, ele tem que ter ciência do que ele está passando. Como você mesmo falou de início aí, tem muitas academias que está deixando a desejar, tá? Tem muitos pais que eles querem, eles ficam frustrados pelo fato de não ser um atleta, então eles forçam a barra com os filhos. Eu estou falando isso porque vários casos de alunos meus conversando, falando para mim assim sobre isso. Ó, tia, eu estou aqui porque meu pai quer que eu seja um atleta. E às vezes o filho ele não quer ser um jogador de futebol. Então ele faz aquilo para agradar o pai, né? Então o que acontece? Então a criança ela se torna faz algo para agradar a família, né? Então a gente como profissional a gente tem que ter um cuidado, porque como o Zé vai completar as demais frases que eu vou falar aqui, porque é uma responsabilidade muito grande, né, Ti? A gente tem que ter cuidado, porque a gente pode, de repente, não seguir de acordo com o que a educação física passa para a gente, conhecer parte de músculo, ossos, biomecânica, toda essa parte, pode fazer que a criança tenha uma lesão muito grande e parar com o estirão dela. De repente, ela pode ficar uma criança não desenvolvida. E aí ela não consegue nem praticar, né, Albuquerque, uma atividade física na sua juventude, né? Acaba prejudicando a estrutura óssea dela, né? Então, Leti, é assim, ó, você vê, né? A Cris, ela tocou num ponto aí essencial aí, era tudo que eu queria escutar, tá? O que ocorre hoje em esportes de alto rendimento? Porque, assim, às vezes a pessoa tem um estereótipo de achar que uma academia, hoje voltada a treinos de musculação e treinos voltados a fortalecimento, é só para adultos. A gente pode olhar aí que hoje, nos grandes clubes voltados a futebol e esportes de alto rendimento, existe uma equipe multidisciplinar voltada a esse tipo de trabalho. Não é só um médico ortopedista, mas existem fisiologistas e nutricionistas voltados a cuidar dessa criança em si. Já que a gente entrou nesse tema aí, voltado a treinamento de alto rendimento e voltado a treinamento com pesos para adolescentes, então a gente tem que generalizar uma coisa, no caso, por exemplo, aí, hoje, as academias, por exemplo, ela não vai ter um fisiologista que vai saber a maturidade e o tempo que essa criança vai estar disponível para ela levantar pesos ou não. Então, quem vai ser o responsável por estar vendo esse tipo de coisa, como a Cris mesmo comentou aí, eu vou endossar. Se o pai quiser que a criança tenha uma performance por conta de algum outro rendimento que ela faz aí voltado a algum outro esporte, ela vai procurar um médico, em primeiro lugar, lógico, da área, né, principalmente não um clínico geral, mas um ortopedista, porque ela é uma criança e ela está em fase de desenvolvimento e crescimento muscular e ósseo. E automaticamente, o que vai ocorrer aí? O ortopedista, ele vai fazer uma carta, entendeu? E passando tudo um método, um protocolo voltado ao profissional de educação física. Porque até então, quem pode prescrever esse tipo de atividade é o professor de educação física, voltada mesmo à criança em si, né? Agora, é assim, com relação aos grandes clubes voltados a treinamento, áreas de ginástica, existe toda uma equipe lá dentro, desde um fisioterapeuta, um fisiologista, um médico, ortopedista, que cuida dessa parte aí, e os professores, os educadores físicos aí, que estão atentos a fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, Cris, o Marquinhos, nosso professor, que deu aula de ginástica para nós, hoje ele trabalha na prefeitura como preparador do pessoal da Seleção Brasileira de Ginástica Olímpica. Olha que legal! Então a gente tem um ex-professor nosso aí, que trabalha aqui na prefeitura de Guarulhos, inclusive ele trabalha na área de ginástica, né, trabalha na Seleção Brasileira de Ginástica Olímpica,
e é um dos professores, né? É professor voltado à área da educação física, tem uma especialização em área de treinamento, né? Olha que E, bacana. então, tem tudo sabe, um contexto, não é só o professor de educação física que será responsável voltado a essa área da criança. Mas vamos lá. Você comentou aí, eu vou puxar um pouquinho a coisa assim, vou esticar lá na frente, né? A gente já falamos aí sobre essa coisa voltada aí às crianças, os adolescentes. Respondendo uma outra questão aí que você perguntou, hoje existe essa coisa voltada aqui, a performance, rendimento, essa coisa voltada à estética em si. Então, eu não sei se você tem filhos, né, Nete? Tenho Existe essa coisa 3. Tem 3, né? Eu também tenho 3 rapazes. Né? Gustavo, Júlio César e João Vitor. E o que ocorre? É assim, tem essa coisa da vaidade, tem essa coisa da estética. As redes sociais, elas proporcionam isso, né? O mundo hoje, né? A televisão proporciona isso. A imagem de um corpo belo, um corpo perfeito. Quem não quer ter um corpo belo, um corpo perfeito? Todos nós queremos. Né? Quem não quer ser um destaque em qualquer lugar que chega usando uma roupa bonita, né? Um social, uma elegância, né? Então, hoje, um corpo bonito não é só sinal de magreza, né, ou de gordura, mas sinal de elegância, que caiba numa roupa bonita, né, que chame a atenção, né. Então, automaticamente, existe uma coisa voltada ao chamariz, aos jovens, né. Então, hoje, os jovens de hoje, eles vão procurar, em primeiro lugar, a vaidade, em segundo lugar, vão buscar aquela coisa voltada à estética. E onde eles vão encontrar tudo isso aí? Eles não vão encontrar, às vezes, no mercado, na academia, onde tem o grupo... Na academia, no centro cirúrgico. No centro cirúrgico, exatamente. Todo mundo coloca bunda, peito, coloca até abdômen de tanquinho. Bom, legal, eu sou a favor aí desses procedimentos. Sou a favor. O que envolve a estética e a beleza, desde que faça com um negócio sem exagero, por que não, né? Tem que se prejudicar. Então, os jovens de hoje, eles se preocupam muito. Primeiro que o mundo mudou, né? As coisas não são mais como 30, 40 anos atrás. De 15 anos para cá, as coisas mudaram muito. Principalmente nessa área voltada à estética e à área fitness. Né? Hoje a gente pode falar aí que a segunda maior feira voltada à área fitness aí existe no Brasil, que é o Arnold Classic, vem o Olímpia. Então é assim, muitas coisas mudaram de 15, 20 anos para cá. 30 anos atrás era difícil você ver hoje uma mulher dentro de uma academia levantando pesos, você via uma senhora de 80 anos dentro de uma sala de musculação, ou um senhor de 80, 70 anos levantando peso, era uma coisa assim, não voltada a preconceito, mas que não se via. Hoje já mas há um exagero, mas eu vou chamar você até de professor, né? Porque é um preparador físico, mas há um exagero muito grande em cima desses treinos, em cima até mesmo da alimentação desses esportistas. É perigoso também o excesso também, não é? Não, tudo que em excesso, Nete, a Cris sabe disso aí, ela me acompanha. Sim, presta bem atenção, né? Existe aquela coisa de alto rendimento, performance, e existe a coisa voltada à estética, né? Hoje as academias, a maioria das academias, elas promovem qualidade de vida em cima disso aí, tá? É difícil hoje você ter uma academia voltada só a marombeiros e bodybuilders. Praticamente quase não existe. Esse público aí é um público restrito dentro de academias, tá? Poderia-se dizer que algumas décadas atrás existiam muitos, mas é um público mais selecionado, entendeu? Sim. Primeiro que são poucos, né? É um esporte hoje, entrando um pouquinho mais na frente dessa área, é a nata dentro da musculação, dentro das academias. Né? Hoje, quem pode ter o privilégio de ter uma boa alimentação, né? Só de pagar uma academia no cartão em 12 vezes, quem tem o privilégio de ter uma boa alimentação, usar suplementos bons, usar roupas boas voltadas à academia, são milionários, mas que, porém, pobres praticam isso. As coisas mudaram, né? Infelizmente mudaram. Então, é assim, eu também acho um exagero, lógico, eu concordo plenamente com você, mas é aquilo que a gente havia comentado alguns minutos atrás, as coisas mudaram. Porém, é assim, as pessoas, elas precisam ter a consciência, em primeiro lugar, de que há riscos, tanto ela em cometerem excessos
levantando peso, ela pode ter uma lesão muscular, ela pode ter um rompimento de músculo, um rompimento de tendão, ou até de articulação, né? Ela, se tiver um exagero com relação a suplementos, ela pode ter um problema no fígado, uma gordura, ou até ela, de repente, aí ela pode até ter um problema cardíaco. Então, é bom a gente sempre frisar que o que ocorre. É assim, o estereótipo hoje em dia não são os professores das academias ou os donos das academias que vão fazer com que as pessoas tomem isso ou como... Não. O que vai promover assim, é o mundo, as coisas que ocorrem. A mídia, as redes sociais, a televisão proporciona isso. Porque, assim, como a gente havia falado, há 30 anos atrás, um momento não era um momento igual esse. Né? Hoje a gente pode viver um outro novo, né? Lembra que a gente estava 3 semanas atrás falando de uma live que tudo se reinventou depois agora da pandemia? É verdade. Então, até dentro das academias as coisas se reinventaram. Eu não sei como vai ser daqui a 6 meses ou 1 ano, com toda essa coisa, essa mudança toda. Está arriscado a não ter nem campeonatos mais voltados a bodybuilding, sabia, né? A gente não vai falar de uma coisa que vai se extinguir, entendeu? Mas eram para ter tido eventos fantásticos e grandes de proporção se não fosse a pandemia. Mas olha, o futebol, ele já voltou, tá tendo a disputa do Campeonato Paulista, né? Vai agora Palmeiras e Corinthians. Isso também é uma boa para os outros esportes. Já vai Corinthians vai ganhar do Palmeiras, se Deus quiser. Mas isso já é uma deixa muito grande. Mas peraí, segura o tchan, porque tem gente aqui me enchendo, porque querem mandar até abraço para o professor aqui, Zé Albuquerque. Olha só. Eita, já tem fã aqui, hein? Manda. O Nélio Azevedo está assistindo a live, mandou uma boa noite para todos vocês. Alexandre Abreu também. Agora tem aqui, ó, a Adriane Leme, que é sua fã, que é a irmã da Cristiane. Zezinho, ela disse que é tua fã. Aí beijo falou assim, ó. Falou assim, Crisolinha, te amo. Fala, Cris. O Ricardo Lima também deu uma boa noite. Obrigada, Ricardo Lima. Adriana perguntou como que eu estou. Estou muito bem, graças a Deus. Estou aqui com essas feras do esporte, porque a gente precisa saber um pouco mais sobre saúde e qualidade de vida, ainda mais nessa pandemia, viu? E olha, a Adriana ainda falou que o Zezinho é muito chique. E falou que você é um grande mestre, hein? Obrigado, aí tem uma pergunta. Tá? O pastor também, tá bom? Amo vocês, viu, Dri? E ó, tem uma pergunta aqui do Sérgio, que ele também, depois que você responder essa que a gente estava falando antes, para você responder, e a Cris também. Qual deve ser a nossa alimentação para um aproveitamento melhor dos treinos? Muito obrigada pela participação. Compartilhe a nossa live, gente. Nós estamos falando de saúde, qualidade de vida, esporte e musculação. Aproveite para tirar as suas dúvidas com 2 mestres. Tanto o Zé Albuquerque, que é professor, preparador físico, fisiculturista, a Cristiane Leme Fiorina também, que é professora de educação física, ela dá aula de pilates, natação, a mulher é um moleque também. Então, a gente está falando com 2 pessoas aqui que entendem do assunto, e se você tem alguma dúvida, já manda a sua pergunta, que aproveita que eu estou aqui, ó, com o celular, para poder passar para eles. Fala, Cris! Não, beijo, Cris. Adriana, beijo. Não era para expor meu chamando de Crisolinha, tá me expondo na rede. Irmã põe a gente nos. Irmã, meu Deus, Cris do céu. Essa eu não sabia, viu? É bom saber, viu? Cuidado com a minha irmã essas perguntas. Vamos lá, gente, vamos voltar para a pauta aqui, que tem bastante assuntos legais para a gente falar, né? A respeito também da alimentação e do esporte em si que nós estávamos falando, que eu até cortei o Zé Albuquerque. Vamos voltar aqui, porque senão eu perco o foco aqui, facinho. Vamos falar um pouquinho também da alimentação, professor. Vou chamar você de professor, porque é professor, né? Sim, pode falar, pode chamar, não, pode chamar. Muito esse negócio que você estava falando, que, pelo que eu entendi também, para você treinar pesado, ser um grande
um grande atleta, ou então uma pessoa que gosta de qualidade de vida, gasta-se muito. Inclusive com suplementos, não é verdade? E os suplementos não é nada barato. Não é ficar comendo de pouquinho, verdura, água. Precisa também ter uma alimentação balanceada e adequada, não é? Tudo. O Net, é assim, ó, presta bem atenção, né? Assim, a gente comenta a respeito da alimentação, primeiro que assim, todo o trabalho voltado à atividade física, esportes de alto rendimento, se não tiver uma dieta balanceada, não vai tudo por água abaixo. Eu trabalho com atletas aí, além de ser preparador de bodybuilding, eu trabalho com atletas profissionais da área de boxe, jogadores de futebol, né, que precisam da nossa orientação nessa parte de fortalecimento e trabalho de muscular em si, né? Então, a gente dá algumas dicas aí, pela experiência que a gente tem. A nossa área, como eu havia falado para você, né, a nossa área não é voltada à área da nutrição. Pela experiência que a gente tem, como treinador, praticamente aí quase 25 anos, né, desde 1997 a gente treina atletas, né? Eu não sou formado dentro da área da educação física desde 1997. Eu sou treinador desde 1997, eu produzo campeões pelo Brasil afora, voltado a bodybuilding de qualquer modalidade. Somos preparadores de pessoas assim, tá? A gente não joga na rede, não. A gente temos propriedade e autoridade para colocar e falar assim, ó, esse cara foi meu atleta e a gente colocou lá. Não foi só do bodybuilding. Então, a experiência que a gente tem hoje dentro da área nutricional dentro de uma pós-graduação que a gente fez na FMU, né? Que foram 4 meses voltado essa área nutritiva e a experiência também como atleta, tá? Graças a Deus, hoje é assim, nessa minha preparação, vou entrar um pouquinho aqui para depois a gente voltar no que vocês querem. Sim. A gente tem um nutricionista chamado Walter Sparta, né? Inclusive, quem quiser tá acompanhando ele aí nas redes sociais, ele está no Instagram, o cara, imagina, é um expert dentro da área da nutrição, né? Ele tem um doutorado, ele está concluindo o doutorado dele, Net, dentro da área da nutrição, em 2 meses ele está concluindo o doutorado dele. Então, é um cara que está me ajudando muito, né? Eu chamo ele de Dr. Walter. Está me ajudando muito nessa minha preparação aí, principalmente nessa reta final. Um conhecimento, assim, muito grande, vasto, que está trazendo, agregando muito. Então, no caso aí, é assim, a gente pode dar algumas dicas voltadas à alimentação, sim. Como o seu Sérgio, né, ele comentou alguma coisa voltada aí à alimentação, né? Isso. O que eu indicaria hoje para um aluno, hoje, uma pessoa hoje que vai entrar dentro de uma academia e quer ganhar uma massa muscular, quer um treino assim, em primeiro lugar, procure a orientação de um profissional de educação física que tenha conhecimento, lógico, ok? Procure um nutricionista, tá bom? Que tenha gabarito, para passar uma dieta balanceada para ele, com um ganho calórico aí muito alto, para que ele comece, porque a partir da alimentação que ele tem um aumento de hipertrofia, um ganho de aumento de massa muscular. E para quem quer perder peso também. Então, é importantíssimo a gente frisar, porque assim, o trabalho do educador físico, do professor de educação física dentro da academia, não é passar dieta e nem protocolos voltados à alimentação, mas sim coisas voltadas à atividade física, tá? E treinamento, tá ok? Existem hoje profissionais que dão dicas, eu sou um deles, tá? Hoje, eu não trabalho hoje em nenhuma academia como instrutor, né? Mas o meu trabalho hoje é voltado a quê? A treinamento e personal trainer. A minha vida hoje, eu ganho minha vida hoje, Net, é como treinador de bodybuilding e personal. E dou trabalhos de consultoria. Dou trabalho agora de consultoria. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta de mexer com olha o meu palavreado, é popular e é do povo mesmo. Você gosta de mexer com pessoas que já são atletas, que já têm um engajamento aí no esporte. Agora, e as pessoas como eu, sedentária, que entra lá na academia, já vai com aquela roupinha, achando que tá abafando, vai tirando foto. Como é que funciona? Esse negócio de TikTok, esse negócio de Instagram, as pessoas estão indo muito mais lá para fazer selfie do que treinar realmente. Verdade. Virou um cenário
o cenário das menininhas Legal. que querem mostrar o seu corpinho, que não é nem de academia, que a gente sabe, é porque já é genética, mas precisam lá tirar foto, que pensam mais na foto do que no exercício em si. Agora você, que é um personal trainer, você você pega as pessoas sedentárias que nem eu para começar? E mais uma pergunta: é possível tirar a barriga? Sabe essas barrigas de quando a gente ganha nenê? Com treinamento? É possível reduzir a barriga? Lógico. Tá, vamos lá. Ó, assim, a Eu vou Cris... te desafiar, hein? Legal, não, ótimo. Eu adoro essas perguntas aí. Perfeito, perfeito. É a minha vivência, Onete. Eu vivo disso aí. Né? Então, se você perguntar para mim, eu vou processar aqui no meu cérebro e vai vir naturalmente. Pensei que ele ia me processar. Não, a gente tem essa experiência e tem também o conhecimento. Então, para mim, isso não é novidade. Isso aí eu respondo 15, 20 vezes no dia, porque os alunos fazem esse tipo de pergunta. A pauta em si fosse o quê? Dentro aí da proposta aí que a Cris fez, né, para a entrevista. Voltado ao fisiculturismo, treinamento, né, voltado às pessoas dentro das academias. Ótimo. Então, vamos lá, eu vou responder por mim. Hoje eu atendo pessoas aí dos seus 16 anos até 84 anos de idade. Digamos que 90%, 84 anos de idade. Ó, presta bem atenção no que eu vou dizer para você. 70% dos meus alunos hoje são mulheres. E nenhuma dessas mulheres, aliás, hoje que eu atendo em aulas presenciais, não voltada a treinamento de alto rendimento. 70% dos meus alunos são mulheres, ok? E nenhuma é atleta. Digamos que 60% dessas alunas mulheres, 60% dessas alunas mulheres, elas têm mais de 64 anos de idade. A mais jovem tem 64 anos de idade. Tá ok? Qual que é a diferença de trabalhar com esse pessoal de faixa etária, professor José Albuquerque? É mais prazeroso, porque como tem uma maturidade, deve ser mais difícil também, não é? É muito mais fácil. Primeiro que assim, né? Voltando à pergunta anterior, que eu vou chegar onde você quer ir. Então, o que ocorre aí? Para nós, educadores físicos, e para mim que gosto dessa área, na realidade, eu me especializei dentro dessa área também. A trabalhar com pessoas da terceira idade, da melhor idade, pessoas idosas. Eu tenho uma especialização dentro com o Dr. José Maria Santarém, né, pela Unimesp, voltada a treinamento com pessoas, metodologia e psicomotricidade para pessoas da terceira idade. Eu tenho uma especialização de 1 ano e 4 meses voltada a essa área. Então, o meu público hoje, chave, que eu amo de paixão trabalhar, pessoas da terceira idade. Olha. São eles. Eu prefiro trabalhar com... Escuta, eu prefiro trabalhar com pessoas da terceira idade, com pessoas mais idosas, do que trabalhar com pessoas mais jovens. Isso aí presta bem atenção, isso é amor, tá? São pessoas extremamente carinhosas, dóceis, respeitadoras, elas sabem respeitar o profissional que conduzem ela e que estão ali para trabalho, né? Alguns dias atrás aí, com essa época da pandemia, até citei, né, na outra live, né, que um filho de um aluno proibiu ele de ter aula comigo. Certo. Ele proibiu, ele simplesmente falou assim, você não vai ter aula com o professor mais, porque ele vai entrar aqui na nossa casa e vai trazer doença. Você sabe o que o senhor falou para ele, de 84 anos? Ó, eu recebo a minha aposentadoria, quem paga o professor sou eu. Se você pagar minhas contas e cuidar da minha vida, e fazer eu fico quieto. Agora, enquanto você está aí no telefone pedindo dinheiro para mim, ainda vem proibir a única coisa que me faz viver, por favor, né, cara? Eu já estou aqui deprimido. Então, é assim, né? As pessoas, elas precisam de ter cuidado. Entendeu? Todas. Verdade. Elas querem carinho, elas querem atenção. Ainda mais o pessoal, essa turma da melhor idade. Né? A gente fez até uma ressalva aí na live passada. Eu tô cheio de pergunta aqui. Ele vai falando, eu fico cheio de perguntas. Lógico. Que os filhos cuidem dos seus pais. Tá? Porque eles tiveram uma história lá atrás e cuidaram dos filhos. Então, hoje é o momento de vocês, filhos, abrirem os olhos e cuidarem dos velhinhos. Tá? Promovam atividade física para eles não ficarem em casa estagnados e com depressão, ok? Contratem personagens qualificados para ter essas aulas dentro de condomínios e dentro de casas,
porque não é o profissional de educação física que vai levar a doença para ele lá dentro, não. Isso Tá? mesmo. Isso aí eu deixa, sabe por quê? Porque eu tenho 12 alunos voltados à terceira idade, e a maioria dos filhos proibiram eles de treinar comigo por conta dessa pandemia, né? Então, eles não são capazes de entender que o idoso ele pode pegar o coronavírus, o Covid, se ele não tomar uma preocupação, se ele não usar máscara, se ele não se lavar, se ele for na farmácia ou dentro de um mercado, né? Então, assim, por que essa história de proibir uma pessoa de fazer uma atividade física depois dos 60 anos, ainda mais nos dias de hoje? Não foi comprovado que a atividade física aumenta a imunidade do pessoal da terceira idade, em qualquer pessoa? E por que essa proibição? Agora, mais uma pergunta importante. Agora, essa pergunta é muito importante. Esse negócio que você falou é que você vai falando e já vem as perguntas. E como você explica muito bem, eu não quero ficar cortando, porque a gente precisa da explicação correta. O meu pai, no caso, meu pai, ele vai já para 80 anos. E o meu pai tem efizema pulmonar. E o efizema do meu pai é tão grave, que o meu pai ele não pode pegar nenhum resfriado, que Deus o livre, se ele pegar um resfriadinho que seja, a gente já vai ficar meio que tenso. Só que o meu pai é uma pessoa muito ativa e proativa. O meu pai não pode com cheiro de tinta, mas meu pai está pintando, o meu pai faz cadeira, o meu pai faz tudo. Inclusive, meu pai comprou uma bicicleta para ele voltar a andar. Com o problema, meu pai está com um pulmão e mais da metade comprometido ainda desse pulmão. Ele comprou uma bicicleta para ele e para minha mãe. O meu pai, no caso, que tem efizema pulmonar, e ele, por si só, ele já comprou a bicicleta, ele deu uma volta no quarteirão, ele não se cansou, ele comprou aquela base para colocar dentro de casa para ficar andando. O meu pai, ele poderia ter um personal trainer como você, para ir até a casa dele e fazer algumas atividades físicas, para ele não ir para a academia. Essas pessoas que têm uma doença crônica respiratória, elas podem ter um profissional dentro de casa para fazer essas atividades? Sim, lógico. Eu conheço muita gente que contrata fisioterapeutas. A fisioterapia, ela cuida do quê? De reabilitação. Por que não um profissional hoje da educação física não pode cuidar de treinamento e fortalecimento muscular? Eu indicaria, eu sou suspeito em falar, porque eu sou um profissional de educação física. Mas fora o fisioterapeuta, você, que é o preparador físico, você pode fazer isso? Eu posso, eu tenho essa qualificação aí. Como eu mesmo comentei com você, eu tenho uma especialização, tá, pelo Instituto Biodelta, né, com José Maria Santarini, de 1 ano e 2 meses. Eu sei lidar, além de ser um profissional dentro da área da educação física, a minha vida é trabalhar com o pessoal da terceira idade. Olha só que contradição que a gente entra aí, né? Pô, mas o cara é um treinador, é um bodybuilder, é um treinador, e trabalha com pessoas de terceira idade? Sim, Ned. Eu amo o que eu faço. E automaticamente eu sinto esse prazer e eu sobrevivo disso. Eu ganho dinheiro com esse pessoal. Não quero ofender, presta bem atenção, ó. Sim. Assim, seria uma hipocrisia eu falar para você que a gente faz tudo por amor. Lógico, tudo tem um custo, né, Ned? Somos profissionais e automaticamente nós temos a nossa despesa e somos seres humanos. Né? A gente vai prestar um serviço com amor, automaticamente a gente vai levar o nosso conhecimento, toda uma didática, toda uma preparação para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida e um bem-estar. E, por exemplo, o seu pai ele tem um problema de saúde, não é um problema grave, porém ele pode se tornar um problema grave, dependendo do profissional, até um fisioterapeuta ou um médico que não souber lidar com uma situação dessa aí, ele pode vir a óbito, ou senão o problema pode se agravar. Poderia também ele fazer algum tipo de atividade física voltada a fortalecimento, contratando um profissional que tenha esse conhecimento, saiba trabalhar com pessoas da melhor idade, né, da terceira idade, idoso, sim, porque não são todos os profissionais que são qualificados para essa área. Eu tenho aí dezenas aí... Mas a pergunta em si não foi só para idoso, foi para as pessoas que têm doença crônica respiratória. No caso do meu pai, é uma doença muito grave. Ele pode, eu queria saber se, por exemplo, essas pessoas, porque agora, nessa pandemia, eu creio que muitos idosos, eles estão mais frágeis. Então, também é um momento de contratar até os seus serviços para você ir até eles, a Cris, enfim, fazer um trabalho, fazer um projeto com essas pessoas. É isso que eu queria saber. No meu país, eu vou levar você e a Cris lá
para vocês fazerem uma triagem com ele. Se tudo der certo, eu gostaria que vocês fizessem a preparação física do meu pai, até mesmo para ele ter um pouco mais de qualidade de vida. É possível isso? Ô, Nete, assim, você vai dar o melhor presente para o seu pai. Porque além de você não estar investindo só na vida dele, você vai estar dando qualidade de vida para ele. Ele vai ficar felizíssimo com isso. Porque o que vai acabar acontecendo? Além de você promover bem-estar para ele, você vai estar dando alegria a essa pessoa. O seu pai, por exemplo. Você vai estar acarretando um monte de coisas ali, além de prevenção de doenças, que a atividade física previne. Fortalecimento muscular, combate à osteoporose, ainda mais nessa idade, né? Ganho de massa muscular, porque uma pessoa que tem mais de 40 anos, queira ou não queira, ela começa a perder massa muscular cedo. A partir dos 30 anos de idade já começa um processo de envelhecimento no nosso organismo. 30, 40, 60, 80. Imagina uma pessoa que tem mais de 80 anos. Ó, eu atendo, viu, viu, né, eu atendo um senhor de 84 anos, né? Ele tem um problema no fêmur, tá com um problema no quadril e tal. Foi aquele que eu comentei com você sobre os filhos que queriam proibir dele de eu passar atividade física para ele. Ele falou assim, não, eu preciso do professor, e por que não? O dinheiro é meu e eu vou fazer o que... A única pessoa que se locomove para vir aqui me atender, vocês vão querer me proibir, então me mata, me dá uma facada no coração. Ai, meu Deus. É verdade. Que trágico. Dá uma facada logo no meu coração, porque a única alegria que faz eu movimentar aqui, vocês estão querendo tirar de mim. Então é assim, eu acho que você, assim, não é um investimento, mas sim uma coisa, um presente, né? É um presente. Eu sempre costumo dizer para esses alunos aí que me contratam para cuidar dos pais deles, né? Ou os avós. Você está dando a melhor coisa do mundo para eles. Não é só um bolo, uma camisa e uma gravata. Você está contratando um profissional que está dando qualidade de vida para eles. Isso que é importante. Isso também é tudo. Isso também é se reinventar nessa pandemia, porque agora está todo mundo com medo de ir para a academia. Já que você não pode ir na academia, a academia tem que vir até você. E os profissionais agora têm que fazer esse papel de ir até o paciente, paciente, né? Ou o aluno, enfim, ir até a pessoa que está precisando de auxílio em casa, né? Então, e é também uma forma de proteção, né? Sim, você vê hoje aí, né? Infelizmente foi baixado um decreto do nosso governador que, infelizmente, o pessoal de 60 anos para cima não pode entrar dentro de uma academia. Que absurdo é esse? Onde já se viu? Ontem mesmo saiu um vídeo do governador, ele dentro de uma academia que foi doada lá dentro do Palácio do Governo. Assim, o sistema privado doou a academia. Que contradição é essa? Que tipo de contradição é essa que esse governador nos faz? Deu para entender? Proíbe-se os profissionais de educação física de trabalharem 4 meses. Colocam um pânico na população dizendo que a academia é transmissora voltada ao Covid-19. Sendo que as academias hoje, elas fortalecem a imunidade, faz com que a pessoa se sinta mais saudável, tenha bem-estar e vai se prevenir contra a doença. Agora, assim, eu não consigo entender qual é a contradição que esses governantes têm aí, né? Eu não sei qual é o motivo. Para você ver, né? Para vocês, eu desde o início eu fui contra o fechamento do Bosque Maia, porque vocês que trabalham com a área da saúde, vocês sabem que ali é o único lugar que vai ser menos provável de você pegar a doença. E a gente dentro de casa, vocês me corrigem se eu estiver errada, nós dentro de casa, nós não criamos anticorpos. A gente precisa estar em contato com o mundo externo, a gente precisa de poeira, a gente precisa pegar gripe, a gente precisa andar descalço, a gente precisa respirar ar puro. Aí eles fecharam o Bosque Maia, agora vão abrir segunda-feira, inclusive vão abrir das 6 da manhã até as 4 horas da tarde todos os dias. Poxa vida, parece que eles estavam querendo deixar a gente doente, e realmente conseguiram, porque dentro de casa a gente fica apática, a gente tem síndrome do pânico, a gente tem estresse, depressão, e um monte de doença que ocorre aí por conta do psicológico que vem para o físico, né? Então é muito importante a educação física nesse momento, não é? Sim, Cris, fala aí um pouquinho, pode falar, Cris, vai lá, minha amiga, fala aí sobre o Bosque Maia. É assim, eu fui contra, só quero deixar aqui, eu fui contra o fechamento das academias. Mas eu levei crítica, você não tem noção das críticas que falaram, Nete?
Você é uma jornalista, uma repórter, você falando que tem que abrir. Falei, gente, fecharam os ônibus, colocaram todo mundo preso nos ônibus, dentro do metrô, e aí fecha o Bosque Maia, abre o shopping, não tem. É hipocrisia. A gente precisa de saúde, né, Cris? E fora isso, né, você falou uma coisa muito importante também, né? Desde o início da pandemia, e os supermercados, tudo lotado, não é verdade? Você vê pelo seu filho que trabalha no mercado, ele pode até confirmar essa parte. Lotado o supermercado. Cadê Aí vem falar sobre a parte que a gente tem que se prevenir, tem que ter cuidado e tal. O Zé falou uma coisa muito importante, a gente que é profissional da área da educação física, a atividade física é importantíssima. Muitas pessoas entraram em depressão, aumentou o quadro de pessoas deprimidas, porque dentro de casa você fica isolada, você não pode fazer nada. Agora, imagina, você citou o seu pai, mas eu conheço tantos idosos que estão deprimidos porque não puderam fazer atividade, ficaram presos. E eu acho que aumentou mais esse quadro, porque a atividade física ela é importante, né? Se a gente não tiver, a gente não fazer atividade física, não fazer exercício físico, o que vai ser da gente? Aumentou a parte de remédio, muita gente tomando um monte de medicação. Então, não é certo isso. Eu achei também que não deveria ter feito isso em relação aos parques, porque a gente tem que ter ar livre, né? Assim, é aquela parte, tem os prós e os contras, né? Então, eles ficaram preocupados, mas se tivesse totalmente preocupado, não tinha deixado o supermercado ficar do jeito que está lotado, entendeu? Os shoppings abriram, então aí as academias abriram faz pouco tempo, umas 2 semanas para cá. Aí, quantos profissionais ficaram também numa situação muito difícil? Eu vejo assim pelos meus amigos, em geral, que tiveram que lutar para sobreviver. Muitas academias fecharam. Se você for ver agora na reabertura aí das academias, poucas, entendeu? Eu voltei a fazer atividade física, eu faço musculação, e eu vejo o cuidado que está tendo dentro das academias, mas mesmo assim... Mas, Cris, está tendo cuidado até em excesso, pelo amor de Deus. Você correr com máscara, você fazer exercício... As pessoas estão respirando o gás carbônico. Vai ter mais pessoas mais doentes do pulmão. Não tem lógica. Fica cheio de bactéria. Pois é, agora vocês têm que aproveitar esse momento justamente para levantar a bandeira do personal trainer em casa. Com certeza. Gente, não vai para academia. Pelo amor de Deus, você vai para academia, você vai respirar todas aquelas impurezas com aquela máscara, que você joga o bafo, respira o bafo, joga o bafo, respira o bafo, há um cheiro ruim, respira de novo. Minha filha, contrata esses profissionais para ir na tua casa. Você não vai precisar usar máscara. E você tem que ainda marcar nas academias. E, você não pode ficar mais de 1 hora. Quer dizer, você não consegue treinar. Você vai pagar. Você está gastando dinheiro nas academias de bobeira. Vai, pega esse dinheiro e investe no personal dentro da sua casa, porque você vai no seu conforto da sua casa, você vai correr no seu quintal, na rua, peça para ele correr no Bosque Maia, em qualquer lugar, gente. Mas eu falo mesmo, desculpa os donos de academia, mas é verdade. Você está tendo que pagar para você ficar doente. Uai, toda hora vem o professor, ó o álcool. Você vai, põe a máscara aqui embaixo para dar uma respirada aqui, ó. Você põe a máscara aqui, o aluno faz isso, tenta burlar. Põe a máscara aqui, vai o professor, põe a máscara direito. A pessoa não consegue nem respirar. Vai praticar que tipo de esporte? Contrate os professores de educação física para fazer na sua casa. Eu concordo com você, mas agora imagina os colegas nossos, né, Zé? Eles precisam do dinheiro deles. Cris, se reinventar. Não vai deixar de trabalhar, mas, em particular, fala com o aluno. Você quer que eu te preparo dentro de casa? Ou pega outras pessoas? O que tem de pessoa precisando agora, que engordou nessa quarentena e que agora está correndo atrás do prejuízo? Agora é hora dos profissionais de educação física correr atrás do prejuízo também. Se reinvente. Pega esses alunos e vai fazer a sua coisa em particular. Vai. Não, isso é verdade, você falou tudo, né? Com certeza, agora aumentou o número de pessoas que estão acima do peso, né? Tiveram uma alimentação péssima, né? Então a gente está aqui para dar o nosso melhor, né, Zé? A gente está aqui para dar o nosso melhor. Coloquei vocês na berlinda.
Então, assim, né, tipo, você vê, né, ó, você vê, né, entrando aí, né, dentro dessa área de academia, né, eu sou suspeito em falar com relação, sim, existe um novo, a coisa do reinventar, o novo que se tornou novo e tal. Assim, hoje, a maioria dos donos de academia, eles não esperavam que ia haver um tipo de uma coisa voltada aí ao Covid, né? Pegou todo mundo de surpresa. Inclusive nós, profissionais, autônomos, personagens, treinadores, instrutores, estagiários, que trabalham dentro das áreas de academia ou clubes em si, né? Então foi uma coisa assim, de surpresa. Quando uma semana a gente sabia do assunto e quando foi ver, na outra semana estava tudo fechado. Praticamente muita gente ficou desempregada. É assim, eu tenho muitos amigos hoje, donos de academia, pra você ter uma ideia, Net, eu tenho mais ou menos uns 30, 40 amigos íntimos meus que são proprietários de academia. É sério. E conheço, no mínimo, hoje, uns 150 profissionais de educação física dentro de áreas de academia que sobrevivem de alunos de personal e trabalham dentro dessas áreas de academia. Você não tem ideia de como esse pessoal está sofrendo para se manter em pé. Primeiro que é o seguinte, o que ocorre aí? Houve uma contradição, como a gente falou mesmo aí, voltada ao governo, né? Aos órgãos públicos. Né? Infelizmente, o nosso governo, né, tanto o federal como o estadual, eles não deram autonomia nenhuma para nós da nossa área, voltada à área autônoma e aos professores de educação física. Ó, eles não estão lá na área de risco, ó, é boi de piranha, vamos mandar eles lá na frente, que se lasque eles. Eles não deram nenhuma cobertura. O meu auxílio mesmo do governo não foi aprovado. Eu sou um profissional de educação física, eu pago minhas taxas perante o Conselho Regional de Educação Física e ainda pago ainda a minha taxa de INSS e a minha taxa por o governo GUT aqui de Guarulhos. E cadê meu auxílio? Então, são essas coisas aí que deixam a gente indignado como profissionais de educação física. Tá? Então, o que ocorre aí? Nós, donos, profissionais dessa área, fomos impactados muito forte por esse Covid. Agora, é assim, todos nós ficamos à mercê de um sistema lá em cima que, infelizmente, não fez nada. Sérgio. O dono de academia também não fizeram, não, viu? Não fizeram nada. Por quê? Eles impuseram uma lei restrita dentro das academias com o uso de máscara, isso está certo, por conta da prevenção, o melhor remédio é se prevenir, para não remediar depois. O governo em si, para não quebrar o sistema e não gastar dinheiro e eles não se ferrar no poder, eles fizeram as restrições dentro das academias, com horários restritos. Agora, você imagina, né, Nete? Por exemplo, eu trabalho como personal. Não tô conseguindo ouvir. Eu também Minha mãe travou o sistema aqui. dou os meus treinos, né? Eu estou todo dia lá treinando de máscara. E tem os meus alunos também que treinam de máscara. Imagina, não é só o constrangimento em si. Eles fizeram as restrições dentro das academias com horários restritos. Não é só o constrangimento. Mas existe um incômodo. Mas são coisas impostas pelo governo. Não são os donos de academias que impõem isso aí. É o governo nosso. É a prefeitura que impõe, é o governo do estado. Vai vir a fiscalização se não tiver uso de máscara e se não tiver restrição dentro da academia, nós vamos multar de vocês, e a multa é pesada. Assim, eu concordo com o que você falou aí, porém a coisa vem lá de cima, infelizmente vem lá de cima. Vem de uma coisa, de uma má interpretação, de uma má gestão, né? Porque assim, o governo que a gente tem não é um governo de político, é como ele mesmo diz, ele é um gestor. Então, já que ele é um gestor, por que ele não prestou um concurso público para entrar numa companhia privada, ou se não na estatal, já que ele é um gestor? Ele não consegue ser um governador de um estado, com um gabarito para governar um estado e ter leis para fazer isso aí, não baixar decretos para fechar a academia. E aí vocês, os profissionais acabaram ficando prejudicados nessa quarentena, muito, né? Teve aí até uma lei que estavam tentando um baixo-assinado, né? Para tentar mudar uma lei, esqueci a lei agora, mas muitos professores de educação física entraram em contato comigo porque não estava querendo ser mais aceito como profissão, alguma coisa nesse tipo, não foi? Que teve um assunto desse ou não? Não, então é assim, o que ocorreu aí, eu não entendi o que você está dizendo aí.
Bom, nesse meio tempo aí, quando estourou o negócio da quarentena, baixaram vários decretos, né? Decretos aí, querendo a abertura de academias, teve muitos profissionais, donos de academia aqui de Guarulhos, amigos nossos, o Praça foi um da School, que tentou de tudo em 15, 20 dias, 30 dias aí, mas não deu certo. Cada decreto que ele abria com o telhada, né, o deputado federal, estadual lá de São Paulo, o governo ia lá e baixava para fechar as academias. O que eu acho que você entendeu aí foi o seguinte, baixaram um decreto aí, foi inclusive assinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, né, sobre o CREF 4, né, que é a lei, né, 9.699, né, barra 98, dia 1º de 6 de 1998, que é a regulamentação do profissional de educação física, né, foi aí impugnado, né, não sei se hoje isso aí, se de fato isso aí é verdade, né, sobre os conselhos, mas isso aí é uma outra história que, sabe, não é nem bom a gente entrar nesse assunto aí, sabe? A gente entra isso numa outra oportunidade. Deixa eu aproveitar que tem perguntas aqui. Albuquerque, tem algumas perguntas aqui. A Eva Cristina falou que entrou agora. Ela entrou aos 40 minutos do segundo tempo. A gente está quase encerrando a live, mas ela entrou, ela e o Edivan. E a Eva falou, né, os idosos hoje têm mais vigor do que os jovens. Falo isso por mim mesma, que tem uma preguiça de caminhar que dói. Na verdade, falta aquele start, né? E olha, o Edivan colocou aqui uma pergunta que eu acho muito legal vocês responderem. Ele disse assim, qual que é a carga horária diária ideal para um idoso se exercitar? O idoso hoje, presta bem atenção, se ele tiver condições de frequentar uma academia e se autorizarem, ele pode fazer a prática de atividade com pesos aí, pelo menos de 3 a 4 vezes por semana, tá? Mas uma boa caminhada para um idoso, hoje, alongamentos são muito essenciais para uma pessoa de idosa, tá? Alongamentos, principalmente para a coluna lombar, para a coluna cervical, para as pernas, a parte posterior do quadril, entendeu? Ali, femoral, isso aí é importantíssimo. É onde isso eu pego idades, muito. Né? Sim, a caminhada é importante. A caminhada é importante para todas as idades, para qualquer tipo de corpo. Acho que é o primeiro exercício que deve começar a se fazer, principalmente essa pós-pandemia, ou essa pandemia que a gente ainda está vivendo, vamos colocar Perfeito. assim. Acho que é o melhor, o esporte mais indicado para agora que estamos saindo do sedentarismo e também dessa rotina de isolamento. É melhor a caminhada, não é? Caminhada, exatamente. Hoje, infelizmente, o idoso em si, como ele perguntou, ele não pode frequentar uma academia porque vai baixar um decreto do governador. E sim, em prevenção, isso, eu até concordo com isso aí, tá? Entre aspas, né? Eu tenho as meus contas e prós. Porém, é o seguinte, hoje, o que ele pode fazer é uma caminhada, alongamentos. Se ele tiver uma internet em casa, ele pode baixar um programa de alongamentos. Ele pode fazer isso aí, eu indico isso aí para os meus alunos. É o seguinte, se você não quiser que eu envie para você, então entra na internet, coloca lá no Google alongamento para a parte posterior da perna, alongamentos para os braços. É tão fácil hoje, está tão fácil e cômodo. Mas, professor, agora. Pode falar. Mas eu, como uma boa repórter que sou do povo, eu sempre vou na contramão do convidado. Esse negócio da gente vir pesquisar também é muito complicado. Você estudou durante anos, você já tem uma bagagem também de mais de 20 anos aí de profissão, assim como a Cristiane. Então, você tem gabarito para falar disso e até fazer um canal no YouTube. Agora a gente vê muitos engraçadinhos que fez o primeiro ano de faculdade e que vai se meter a besta a ser youtubers. Aí vai lá, eu, como gosto de ver essas coisas, e vai lá e faz um exercício errado e prejudica a gente. Não é complicado também a gente ir lá pela internet e fazer por conta o que a gente está vendo? O que a gente está vendo não é o que a gente realmente precisa fazer. Sim, né? Veja bem, hoje em dia o pessoal anda muito ligeiro. Assim, a mesma coisa de você estar pedindo dinheiro emprestado pela internet. Lógico, se o dinheiro cair, é ótimo, né? Glória a Deus por isso. Mas você não vai querer depositar um dinheiro como um cheque calção.
Hoje as coisas, tudo bem, era da tecnologia, a rapaziada tem um smartphone para mostrar para todo mundo aí que tem. Mas, meu, hoje é assim, a pessoa cai no conto do vigário se ela quiser. Eu sempre oriento os meus alunos e até os profissionais que trabalham comigo, os meus professores que trabalham comigo, os meus coaches. Vai atrás de pessoas que têm conhecimento, que têm know-how, têm uma história. Não adianta, assim, existem os canais de youtuber hoje, eu até acho prazeroso, eu dou muita risada com eles. Né? Enquanto eles estão lá fazendo as palhaçadas deles no YouTube, falando piada, falando besteiras sobre anabolizantes, sobre alimentação, eu estou aqui ganhando dinheiro, dando consultoria presencial. É até bom que existe esse pessoal aí, porque mostra que nós, professores, que estamos ali na linha de frente, sabemos trabalhar e queremos a diferenciação em cima deles. Agora, é assim, existem pessoas aí que estão aí, o mercado para todos, né? Eu sempre costumo dizer que o sol nasceu para todo mundo. E besta quem acredita neles. Que paga aí, às vezes, uma consultoria, às vezes a pessoa não tem formação acadêmica nenhuma, não tem nenhuma formação a nível superior ou científico para ter uma base, um know-how, para estar passando algum treinamento para alguma pessoa. Então, a pessoa hoje, ela cai, a pessoa que está na internet vai pesquisar, ela cai se ela quiser. Inclusive, o cair, se ela quiser, olha só, tem uma pergunta que você também já é o gancho dessa sua resposta. Nós já temos 57 compartilhamentos, já passamos de 1 hora de live, nós temos 51 comentários, e o Ney falou aqui assim, ó, tem uma academia que está fazendo aulas na praça pública, ele não colocou qual praça, mas ele falou, por causa da pandemia. O que você acha disso? Desses profissionais, dessas academias colocarem aulas em praças públicas? Interessante. Parabéns. Exatamente, é o que nós precisamos. Precisamos levar qualidade de vida a essas pessoas aí que estão com medo de entrar na academia, entendeu? Porque o governador, o gestor, proibiu de idosos entrar na academia, entendeu? Então, louvável o que essas academias e proprietários e professores estão fazendo. Inclusive, esses dias atrás, eu passei com um aluno, né, uma praça aqui próxima à minha casa, e eu vi, no mínimo, 40 pessoas treinando nessa praça. Eu achei aquilo lá tremendo. Tinham 3 professores lá, né, puxando aula lá e caindo suor. Eu parei o carro para olhar, quase entrei para fazer essa aula Você também. Foi caindo suor também, né? Eu quase entrei lá dentro para fazer aula. Ó, eu vou falar uma coisa para você. Eu contei ali, no mínimo, mais de 40 pessoas. E, no mínimo, tinha, no mínimo, 20 idosos. Isso não é aglomeração? Hã? Isso não é aglomeração? 20 idosos, tá? Então, é assim, tinha um distanciamento de 3 a 4 metros de cada pessoa. Tinha um professor puxando aula e 2 monitorando naquele meio ali. Então, isso assim, é saúde, é qualidade de vida. Os idosos precisam de um estímulo. Agora, quando se fala idoso, terceira idade, é depois dos 50? Já é considerado idoso? Hã? Assim, ó, a partir dos 30 anos nós já estamos envelhecendo. Esses dias atrás eu perguntei para uma aluna, ó, escuta essa, viu, ó. Esses dias atrás eu perguntei para uma aluna minha, que ela é geriatra, ela é médica geriatra, a doutora Patrícia Larcon. Ela já trabalha lá no Santa Marcelina há mais de 30 anos, ela é chefe da pediatria lá dentro. Eu perguntei assim para ela assim, Patrícia, vou dar uma pergunta para você, meu. Os seus pacientes de terceira idade, o quê? Os seus 60, 50, falou, Zezinho, 60 para mim é novo, é uma criança. Os meus pacientes de terceira idade é de 75 anos para cima, 80 e 90. 60 anos é jovem para ela. Pai! Viu, mãe e pai? Vamos fazer exercício. Teve uma professora nossa aí, estudada, inclusive na live passada, né? Ela tem mestrado e tudo. Não existe hoje essa coisa voltada mais à primeira e segunda idade, existe até quarta idade. Porque, assim, estatísticas hoje, né, dos estudiosos voltados aí à melhor idade, né, acima dos 60, começa com seus 60 anos, né? A partir dos 60 anos, você é considerado pelas leis brasileiras como um idoso. Inclusive, você ganha uma carteirinha para andar de ônibus de graça,
A Cris já Entendeu? tem. Você não paga cinema, você tem desconto em avião, com 60 anos de idade, eu tenho mais 16 anos, viu? Ô, Nete, eu tenho mais 16 anos. Daqui a 16 anos eu tô com 60 e eu já vou ter minha carteirinha para pagar ônibus. Vai poder ir para o cinema de grátis. Exatamente. É as leis brasileiras. Então, segundo a lei brasileira, com 60 anos você já é considerado um idoso. Tem desconto, entendeu? E para fazer tudo isso aí, né? E perante a lei, Viu, se né, você... Sérgio? Hã? Não, tô falando aqui pro Sérgio. Você viu que ele falou que é considerado idoso. Você já tá, É ele já tá idoso? beirando aí. Qual a idade dele? Qual a idade dele, Sérgio? O Sérgio é 52, ele já tá no Jovem pra semi-idoso. caramba, é um menino ainda, ó. Ô, Sérgio, com Ô, Sérgio, 52 vem anos aqui, que você ele tá um quer ver aqui, garotão Sérgio. ainda, cara. Eu vou te mostrar. Você não vai falar que esse rapaz tem. Quantos anos você tem, professor? Olha, eu Eu tenho pergunto. 44. 44. 44. Olha, ele foi arrumar o cabelo. Ele tem 52 anos. Aparece aqui, ó. Aparece aqui. Deixa eu ver. Baixo. Nem parece. É bonitão o cara, rapaz. O cara é bonito aí, ó. Cabelo grisalho. Parabéns, viu? Tá bem arrumado aí. Parabéns. Barriga. Não tem uma barriga. O meu filho de 19 anos já tem barriga. Ele não tem barriga. Ó, tá bonitão inteiro aí. Se cuida, né, Sérgio? Opa! Se cuida. Não dá pra ver, olha pela cabeça dele aí, o físico. Tá bonito, tá bonito. Parabéns, hein? Agora vai falar porque as mulheradas não podem ficar te ver. Vai lá. Mas para você ver, né, professor, essa coisa, ele tem 50 anos e não aparenta. É justamente isso. Parece que essa nossa geração, a geração da minha mãe, chegava aos 40 anos, que é a nossa idade, eu tenho 45, você tem aí também os seus 40, a Cris também. A geração da minha mãe, por exemplo, minha mãe, você olha para minha mãe, você não fala que ela tem qualidade. Mas essa geração dos nossos pais era um pouco mais sofridos. Agora parece que a nossa geração parece que é a melhor geração de genética, não é possível. As mulheres e os homens de 50, 40 são coisas mais lindas. Estão dando baile em menininha de 20 e 30 anos. Isso também Você lembra do início da nossa live? Quando a gente falou que as coisas mudaram? As coisas mudaram, né? As coisas mudaram, assim, eu acho que mudou para melhor, tá? Porém, o que vai acontecer é assim, eu sempre bati nessa tecla, né, inclusive na live passada, o Brasil, ele envelhece, tá? À medida que passa, o Brasil envelhece, são poucas as crianças hoje, a taxa de natalidade hoje no Brasil é uma taxa muito baixa, então tende a ser aí entre o terceiro e o quarto país mais velho do mundo daqui a algumas décadas, ou uma década que vem. Então, assim, faltam profissionais qualificados para cuidar dessa demanda de pessoas. Desse público, sim, eu coloco pessoas, idosos, que estão vindo aí e que precisam de uma atenção especial voltada à atividade física. E esses profissionais que se qualificarem, eles vão ganhar dinheiro em cima disso aí e vão promover saúde, bem-estar a essas pessoas que estão chegando agora. Faltam profissionais, a Cris sabe disso aí, eu sempre comentei com ela, né? Apesar da gente trabalhar dentro da área da educação física, são áreas um pouco, assim, iguais, né? Eu não vou falar que a minha área é distinta da dela, porque a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com bem-estar, qualidade de vida, é uma hora ou outra que a gente trabalha com coisa voltada à performance e rendimento, né? Mas isso aí é uma coisa, assim, restrita da minha parte, mas, assim, como professor de educação física, a gente está na mesma área, né? E ela sabe disso aí, né, Cris? Que faltam profissionais para trabalhar nessa área. Eu vou falar uma coisa, eu vou falar até uma coisa que eu percebi, até o carinho que vocês têm quando vocês falam da terceira idade, eu percebo, vocês já tiveram, tem bastante alunos aí, jovens, adolescentes, crianças, mas eu percebo em vocês um carinho grande quando se fala dos alunos da terceira idade, né? Por serem maduros, já ter passado por tantas coisas na vida.
eu vejo que vocês falam com mais carinho, até mais desses jovens que hoje buscam muita vaidade, buscam muito corpo perfeito, e na verdade o que vocês querem é muito mais que isso. Vocês querem qualidade de vida e que esses jovens daqui para frente, eles tenham esse pensamento de não só buscar um corpo perfeito, que também é bonito, mas isso não quer dizer nada, porque o corpo vai embora, os músculos um dia vão embora. O importante nisso tudo é você se sentir bem e ter uma qualidade de vida. A minha mãe e meu pai, depois de tantos anos, compraram uma bicicleta. Minha mãe, ela está na live, inclusive. Minha mãe tem preguiça. Fala de andar, fala para ir para o clube, ela não vai. Tem que ir de carro. Na verdade, a gente tem que parar de de se apegar a esses nossos comodismos, né? Vai até a farmácia, vai a pé, vai praticar esporte, vai ter qualidade de vida, porque se você vai viver 60, você pode viver 80, 90, tendo qualidade de vida. E eu percebo o amor que vocês têm. A Cris, eu sei que a Cris tem também uma faixa etária variada aí, mas eu percebo muito do professor Albuquerque esse zelo e essa dedicação a mais, esse amor a mais pelos jovens da terceira idade, né? Eu amo de paixão. Eu sinto um prazer tremendo em trabalhar com pessoas idosas, né? É um prazer, é um amor que eu tenho, né? E um respeito, porque, assim, você vai adquirindo respeito quando se conhece. Você aprende a valorizar esse tipo de pessoa, pessoas idosas, quando você tem eles na sua mão. E, assim, como eu falei na live passada, eu fui um dos pioneiros aqui dentro de Guarulhos, trabalhar com pessoas de terceira idade, com atividade física de mercados. Foi uma experiência, assim, sublime, uma experiência única para mim, que eu tenho até hoje na minha vida. E esse amor que a gente pegou, foi uma experiência, assim, tão grande, e que trouxe para mim, sabe, essa coisa da paixão, voltada mesmo à educação física. Para você ter uma ideia, o que me inspirou a ter essa formação acadêmica, essa formação a nível superior, foi aos idosos, porque até o ano de 2004 eu não tinha formação acadêmica, não tinha um nível superior dentro da área da educação física. E foram eles que me inspiraram, né? Essa coisa voltada à atividade, essa coisa voltada à área da fisiologia, essa coisa voltada a treinamento, apesar de eu saber, mas, assim, era mais a coisa prática, né? Então, eles foram os influenciadores na minha vida, a buscar esse estudo, a buscar toda essa coisa, essa gana de amor, sabe, pelo próximo, veio da turma da terceira idade, dos idosos. E a Cristiane, né, também gosta dessa terceira idade, porque ela criou o grupo das Superpoderosas, que a maioria tem mais idade e tem um vigor para dançar, né, Cristiane? Fala sério, elas rebolam até o chão, não rebola? Sabe por que a gente tem tanto amor pela terceira idade? Porque não é que as outras faixas etárias não levam a sério, é que eles, como o Zé mesmo falou, eles estão lá, eles não faltam. Se você marcar uma aula com eles, eles não faltam. Por quê? Eles levam a sério, eles querem mudança. Eu já tive casos de pessoas de dar aula que, através das minhas aulas, assim, o empenho deles, eles desenvolveram. Sabe, a pessoa chegar travada aqui na minha aula de Pilates, de repente a pessoa chegou com o braço aqui pela metade. De repente ela está estendendo. Isso para a gente é uma alegria, a gente se sente feliz. Em relação ao grupo das poderosas, realmente, elas dançam muito mais do que eu. Elas voltam. Isso solta, viu? Ó, solta pra caramba, eu vou te falar desse Zéinho, viu, meu? E a outra coisa, Nete, é experiência para a gente, por ser um pouco mais jovem que eles, a gente se sente protegido também e se sente honrado em poder ajudá-los. Que acho que isso que é o principal. Quando você vê uma pessoa da terceira idade, você passar um exercício, você tem que ver a dedicação e aquilo nos emociona. Quantas vezes já chorei junto com meus alunos, de repente você vê um aluno não conseguir fazer uma elevação do braço e de repente ele conseguiu. Aquilo para mim me senti muito honrada, porque eu vi a dedicação e ele entendeu o que eu passei para ele, a série de exercícios. Então, é muito emocionante trabalhar com a terceira idade. É gratificante, né? Odete,
Na hora que eu tava falando aqui dos meus velhinhos, da pessoa da terceira idade, eu tava me emocionando, né? Que eu tava quase chorando, meu. Eu tava vendo. Porque me veio um filme, sabe, Cris? Cris, me veio um filme, um flashback de 2004 a 2003. Nossa, aquilo ali eu quase chorei. Eu lembro, eu me Zé. Olha, não chorar, esse viu? negócio... Olha, eu vou te falar uma coisa. Essas minhas lives compartilhadas, elas costumam demorar 40, 45 minutos. Nós já estamos a 1h20 minutos. Nós temos 68 comentários e nós passamos de 62 compartilhamentos. Dá até dó de você parar uma live dessa, porque é uma live instrutiva, produtiva, que busca. Você vê que as pessoas estão carentes, precisando de atenção, estão precisando de saúde. Não só a nossa cidade que está gritando, eu quero saúde, mas as pessoas, elas precisam ter saúde para enfrentar essa doença, para enfrentar esse malefício que colocaram nas nossas costas. E o trabalho que vocês fazem é um trabalho primordial, juntamente com os médicos, porque se não tem saúde, se há saúde, não há doença. Se há saúde, não há internação. Se você pratica esporte, você vai ter qualidade de vida e vai ter muito mais probabilidade de ter muitos anos de vida. Então, eu estou segurando até a live justamente porque as pessoas estão assistindo e as pessoas estão comentando. Tem comentário aqui. Depois eu gostaria muito que vocês pegassem um tempo. São mais de 60 comentários. Responda essas pessoas, deixem o contato para essas pessoas entrarem em contato com vocês, sabe? Façam esse tipo de live também para instruir, para informar, para fazer com que a pessoa ela saia do sedentarismo. Eu sou uma pessoa que, por conta dos meus projetos profissionais, que não veio o caso agora, que isso não é discussão, eu acabo tendo que ter uma vida mais sentada em frente ao computador e ao celular, e esqueço de me movimentar. E isso tem gerado um estresse psicológico e vem na minha saúde, porque eu fico com fadiga, porque eu fico cansada, mas isso não quer dizer que eu estou com problema de coração. Mas eu sinto que o meu corpo ele já está respondendo aos estímulos do cérebro. Isso não é bom. A gente precisa ter saúde. E eu gostaria até de fazer um treinamento com vocês, para vocês, até a gente fazer um reality, para ver que é possível. Eu, com mais de 100 quilos, emagrecer, praticar esporte, perder barriga, ter qualidade de vida. Eu vou até desafiar. É um desafio que eu passo na mão de vocês, os dois, para a gente fazer aí até umas lives mostrando exercício. Porque o que tem mais de gente obesa, de gente acima do peso como eu não me considero uma pessoa obesa, mas eu me considero uma pessoa acima do meu peso, que precisam de atividades. E, de repente, a gente pode até unir isso numa live, e vocês criarem um projeto para essas mulheres, para esses homens que precisam, não só avisando a terceira idade, mas agora nós estamos doentes. O povo guarulhense, principalmente, que a gente está falando para Guarulhos, o povo ficou doente, e eles precisam de vocês. Então, eu queria muito agradecer. Eu quero fazer outras lives com outros temas. A gente não vai nem entrar no seu fisiculturismo, porque você e a Cris, vocês deram um show de saúde. O seu atletismo, essa sua parte de fisiculturista, ele, na verdade, ele agregou. Você se tornou quem você é por conta do esporte. Você procurou o seu bem-estar e sua qualidade de vida, e você é um exemplo. Outra hora, eu acho que aí vai caber a gente falar um pouco desse esporte. Mas hoje, o povo, a nação, ela precisa de saúde, ela precisa sobreviver, ela precisa de qualidade de vida. Eu vejo para o meu pai, pela minha mãe, meu pai com enfisema pulmonar, meu pai super ativo, sempre há chance, enquanto tiver vida, há chance, e não importa a sua idade. Pegue um profissional como o Zé Albuquerque, como a Cristiane, que eu estou falando de Guarulhos, eles são de Guarulhos, entre em contato com eles, faça um plano de aula, fala para eles ir lá na sua casa, faça um projeto, faça um protocolo com eles. Se vocês não gostarem, pois bem, mas vale vocês tentarem sair desse sedentarismo, e mesmo dentro da sua casa, chame esses profissionais para fazer essas atividades físicas com vocês. E eu queria muito agradecer, porque vocês fazem um papel fundamental
na saúde humana e na saúde dos seus alunos, que eu acho que é tão gratificante para vocês, né? Dinheiro, isso é claro que ajuda, mas o mais valioso disso tudo é você saber que você salvou vidas através do seu trabalho, porque vocês salvam vidas. Vocês tiram a pessoa lá da depressão, da opressão, da síndrome do pânico, porque além de você trabalhar o físico, você está trabalhando a mente. Então é muito legal o trabalho que vocês estão fazendo, e a gente vai precisar encerrar, porque senão essa live vai cair, infelizmente. Tá. Então tá bom. Tá indo já? Quase, vamos. Cris, ó. Tem gente que tá falando que vai buscar remédio na farmácia, que não aguenta mais buscar remédio na farmácia. Vai procurar esporte, né? Isso, vai procurar uma atividade física, vai procurar um personal para orientar, entendeu? Né, Cris? Verdade, já tem o Zé, que é meu personal, porque a gente que é profissional, tem que ter um personal, né? Eu tenho o personal dela aí, viu, Nete? Essa aí é minha aluna de personal, viu? Você não tem ideia de como eu puxo a orelha dela, tá? Muito. Agora você vai ter que... Agora o seu desafio é fazer um protocolo para a Nete Comitri. Porque além de emagrecer, eu quero ter qualidade de vida, eu quero andar. O meu sonho é correr e eu não consigo correr por causa do meu peso. Começa a coçar. Viu? Qual horário melhor para chamar você? Então, eu começo a ficar vermelha, me coça as pernas, aí me dói tudo, mas a minha vontade, eu tenho um sonho de correr e eu não consigo correr. Quer dizer, eu não consigo porque talvez eu não tenha tido ainda alguém que me estimulasse a fazer isso de fato, um profissional, né? Cris, eu sou suspeito em você indicar para ela? Hein, Cris? Eu sou suspeito em você me indicar para ela? Claro que não, eu dou toda a confiança, né? Pode contratá-lo, que ele é um excelente personal. É uma pessoa, assim, que vale a pena. Ele me ajudou, ó, tive momentos difíceis que eu conversei com ele e ele conseguiu me ajudar. Então, eu indico. Eu gostaria de levá-lo na casa do meu pai, para ele fazer um protocolo para o meu pai e dar qualidade de vida para o meu pai. Eu quero dar esse presente para o meu pai. Amanhã eu te chamo, tá, Nete? Eu tenho seu telefone aí, você enviou para mim, eu te chamo amanhã, eu dou um hello lá para você, tá bom? É isso aí. Queria muito agradecer vocês. Olha, 1h30 de live. Foi a primeira vez que isso aconteceu, porque o papo fluiu e foi um papo muito informativo. Nossa, valeu demais. Quero agradecer ao professor Zé Albuquerque, esse grande profissional aí que tem um gabarito excelente, grandes formações, atua já há mais de 20 anos aqui na área da educação física. Então, é um profissional que a gente pode confiar e pode... Quando a Cris indica, o que a Cris indica, não precisa nem assinar embaixo, porque se ela indicou, realmente porque é o profissional gabaritado. E queria agradecer a Cris, que está na minha equipe, que me ajuda, a Cris, ela que faz essas lives acontecer, é ela que entra em contato, é ela que faz toda a organização. Queria parabenizar a Cris por trazer pessoas tão legais, pessoas que têm conteúdo e que também vão fazer a gente repensar na nossa vida. Cris, parabéns pelo trabalho, não só de professora de educação física, mas o trabalho que você vem fazendo em equipe aí, que tem sido maravilhosamente bem feito. Parabéns, viu? Obrigada, Nete, muito obrigada mesmo. Faço por amor mesmo. Vamos deixar os contatos, professor? Sim. Bom, eu gostaria de estar agradecendo algumas pessoas. Vamos lá, ó. Quero agradecer aí o Leandro, treinador, amigo nosso, que me presenteou com essa camiseta hoje. Nossa, com a Grazi, dona da clínica Hemoclean, para Evelyn, gerente da academia Luna Fit, que é a antiga TG, para o pessoal da RM, para o Gama, para o Beto Bucha, para o Lau, ó, tem tanta gente, a Cris, você, que é uma tremenda de uma jornalista, ó, adorei. Assim, é o assunto, presta bem atenção, né? Assim, eu gosto de falar da área que eu atuo, eu fui formado dentro da área do bodybuilding, mas o assunto que eu amo de paixão é trabalhar com pessoas da terceira idade. Tá? Isso aí é uma coisa que me comove, eu sinto prazer em dar aula para essas pessoas e eu sinto prazer em falar sobre esse assunto. Então, se a pauta caiu mais para esse lado aí, é porque Deus quis que a gente levasse esse tipo de informação nesse momento. Tá ok? Então, assim, não vai faltar oportunidade para a gente falar. O assunto bodybuilding é um assunto
que tem uma extensão muito grande, muito conteúdo para falar, é muito complexo, entendeu? Por isso que a gente tinha que entrar dentro da história da musculação, voltada a treinamentos, essa coisa de academia, porque as pessoas em si, elas não iam entender. Porém, você vê, né, uma coisa levou a outra. A gente começou dentro do assunto voltado a academias, e aí, você vê, choveu de pessoas querendo comentários e curtindo aí, né? Você vê como que é as coisas, né? O andar da carruagem. As pessoas estão sedentas de saúde. Quero aproveitar, agradecer todos que estiveram na live. A minha mãe, que eu sei que ela dorme cedo, ela está aqui ainda falando que foi uma ótima live. A Eva Cristina deixou alguns comentários, depois eu gostaria que vocês respondessem. O Sidney, que está com a gente até agora, desde o início até agora, está aplaudindo vocês, gostou muito da live também. A Adriana Leme continua na live com a gente. A minha mãe disse que adorei. A Eva está mandando boa noite a todos vocês. O Alexandre Abreu também é um cara que está sempre na live com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui, para eu não esquecer. A Adriana, já falei. O Ney Félix também. O Edivan, que esteve na live. Eles chegaram 40 minutos após a live, mas chegaram e estão aqui com a gente até agora. A todos vocês, tem mais de 60 comentários. Depois vocês compartilhem aí, comente, conversem com as pessoas. E eu quero desejar a todos vocês uma excelente noite, Cris. Depois você já pega ele para a gente desenvolver outros temas, tá? Que eu quero ele mais nas lives. E outra coisa que eu gostaria de falar, Zé, essas pessoas também que te ajudam a construir você, se quiserem também participar das lives para falar do trabalho que exerce, ótimo. Pode também ver com a Cristiane. Vamos trazer esses convidados aí. Vamos unir aí as coisas bacanas, tá? Essas pessoas que te ajudam com a camiseta, ótimo. Ou com suplemento, falar de saúde, falar de qualidade de vida e vida. Aí você combina com a Cris tudo certinho, para a gente fazer outras lives compartilhadas com essas pessoas também, tá bom? Ótimo. Obrigado, tá? Muito obrigado mesmo, ó. Deus abençoe sua vida, viu, Nete? Que Deus abençoe vocês, onde vocês colocarem as plantas das mãos e os pés, venham prosperar. Que Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco 1h31 na live. Eu só posso agradecer o carinho, esse carinho que eu recebo de todos vocês todos os dias. Que sigam essas pessoas, esses profissionais, procurem saber quem são. E comecem a seguir para ver os trabalhos que eles exercem, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê uma noite de paz, de repouso tranquilo, e que Deus abençoe você e a tua casa. Tenham saúde, que é o mais importante. E se você está passando por um momento difícil, acha que está doente, acha que não consegue, isso é tudo da sua cabeça. A doença, ela começa a ser trabalhada aqui dentro. O estresse, a depressão, o síndrome do pânico faz você sentir no físico essas sensações de mal-estar. Então, procure primeiro liberar o que você tem de lixo dentro da sua cabeça e comece a trabalhar o seu físico. Então, é o que eu desejo para vocês. Saúde mental e física para a sua sobrevivência aqui na Terra. Até amanhã, se Deus quiser, e até a próxima live com esses dois profissionais excelentes. Até mais. Tchau. Boa noite, gente. Beijo, Cris. Tchau.